Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos começar mais uma live falando da palavra de Deus, falando de riqueza, de vida próspera, vida plena e abundante. Hoje é segunda-feira, são exatamente 5 horas e 29 minutinhos dessa segunda-feira, dia 26 de junho, o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, faça um excepcional dia e uma ótima semana. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, a culpa é sua, mas se seu dia for ruim, a culpa também é sua. Então sejam todos bem-vindos. Nosso trabalho aqui é logo cedo, bem cedinho pela manhã, já levar uma palavra de paz, de prosperidade, de motivação, a palavra de Deus para você, para o seu dia, para a sua vida. Então hoje vamos ler o capítulo 7 do livro de Jó, um livro que fala da história, da fidelidade, da fé, da lealdade e de um amor, do amor de um homem para com Deus. Então, sejam todos bem-vindos e vamos hoje ler o capítulo 7 do livro de Jó. O livro de Jó. Jó, para quem não sabe, era um homem muito rico, um homem de muitas posses, um homem que tinha tudo. Ele era bom em tudo que ele fazia, ou seja, onde ele colocava a mão, tudo funcionava. Então, Jó tinha riquezas materiais, tinha muitas terras, rebanhos, servos, todas estas coisas que significavam riqueza. E também Jó era rico em família, ele tinha uma família muito grande e próspera. Ele tinha 10 filhos. Então ele tinha riqueza material, ele tinha riqueza de família, e ele tinha principalmente a sua maior riqueza, que era a fé dele em Deus. Então a história de Jó é uma história de fé, de superação, de fidelidade e lealdade de um homem perfeito, uma história de muita superação. Então, para você que tem fé, que acha que tem fé em Deus, que acha que tem fé na vida, vale muito a pena você ler a história de Jó, que você vai descobrir a verdadeira fé. Jó tinha sabedoria também, tinha muito conhecimento também, e Jó ajudava muito as pessoas também. Aí você pode perguntar, por que então que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha? Por quê? Se Jó era um homem leal, era um homem justo, era um homem de fé. Por que será que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó? Tocasse nos seus bens materiais, tocasse na sua família e tocasse também na sua saúde. Então vem comigo, se inscreva aí no nosso canal, que a nossa função aqui é descobrir e levar para você este conhecimento. Por que que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó? Perfeito? Então, vem comigo. Vamos descobrir por qual motivação Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Aí você pode me perguntar, mas por que o senhor fala isso, que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó? Tocasse nele. Permitiu que Satanás tirasse tudo dele, tirasse seus bens materiais, tirasse sua família e tirasse também a sua saúde. Por que Deus permitiu isso? Por que o senhor está falando que Deus permite estas coisas? Porque nada pode ser feito sem o consentimento de Deus. Nada que existe no universo pode ser feito sem o consentimento de Deus. Então Deus consente o bem,
Deus também consente o mal. Nada pode ser feito. Então o mal vai recair sobre determinada pessoa somente por consentimento de Deus e de acordo com as obras daquela pessoa. Ah, mas se Jó não cometeu mal algum, se Jó não errou, se Jó não pecou, por que que Deus consentiu tamanha desgraça na vida dele? Então vem comigo, vamos descobrir. Vem comigo e vamos aprender. Nosso objetivo aqui é exatamente esse: levar conhecimento, sabedoria, palavra de riqueza, de prosperidade e vida plena para todos. Vem comigo, vamos descobrir então. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 7, então, do livro de Jó. Mas antes de começar aqui o nosso trabalho de hoje, antes de começar aqui a nossa leitura, já deixa aquele seu like, faça o seu comentário, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para que você possa dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. De antemão, o meu muito obrigado. De antemão, já deixo aqui o meu obrigado. Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar a leitura de hoje. Capítulo 7 do livro de Jó. Estamos aqui, acabamos de pegar aqui a nossa Bíblia, né? Essa é a nossa Bíblia Sagrada, nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus vivo, ou Manual para a Vida, como eu tenho dito, nosso Manual para a Vida, perfeito? E vamos abrir aqui no livro de Jó, capítulo 7, do livro de Jó. Bora lá? Então, para quem não acompanhou até agora, como que foi o decorrer da história? Então, Deus fez uma reunião com seus anjos. Deus fez a reunião com seus anjos. E nesta reunião compareceu também Satanás. E Deus pergunta para Satanás: o que fazes aqui? Por onde tem andado? O que tem feito, Satanás? E Satanás: eu tenho vivido por aí, de andar para lá e para cá, na terra. Então Deus pergunta para Satanás: vistes o meu servo Jó, um homem bom, leal, justo e fiel, que não faz mal nenhum? E Jó então fala: bom, ele é justo, leal e é fiel a ti, porque deste tudo para ele, você faz tudo por ele, você dá tudo que ele quer, você o protege, ninguém pode chegar perto dele, você está criando ele numa redoma, numa cúpula, que ninguém consegue, numa bolha que ninguém consegue se aproximar dele. Então, tire os seus bens, tire sua família dele, e você vai ver que ele vai te amaldiçoar na sua cara. Assim disse Satanás para Deus. Deus então permitiu que Satanás tirasse as coisas dele, tirasse seus bens materiais, tirasse até seus filhos. Então foi feito. Satanás matou os filhos de Jó, matou também seus servos, roubou seus rebanhos, suas terras, e deixou deixou Jó sem nada. E Jó, quando ficou sabendo de toda a desgraça que lhe tinha recaído sobre ele, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, se ajoelhou em cinzas, orou para Deus e adorou a Deus. E Jó disse: Deus deu, Deus tirou. Eu vim nu dessa terra e nu retornarei para ela. Ou seja, eu vim sem nada e sem nada vou voltar. Porque
Quem faz tudo por mim, quem sempre fez tudo por mim, me deu tudo que eu tinha, e agora ele resolveu tirar, pois tudo é dele. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu posso suportar isso. E Jó, então, continuou vivendo sua vida. Numa segunda reunião, novamente Satanás comparece perante a Deus e Deus pergunta para ele: Satanás, por onde tem andado? E Satanás respondeu: por aí, de andar para cima e para baixo, de se andar e passear pela terra. Deus então pergunta novamente para ele: então, Satanás, você viu o meu servo bom, leal, fiel, Jó? Pois mesmo você, tendo me convencido tirar o que ele tinha, tendo me colocado contra ele, mesmo assim ele continua leal e fiel. E Satanás diz para ele: bom, qualquer um pode, enquanto vivo, te adorar. Enquanto ainda tem saúde, te adorar. Deixa eu tocar nos ossos e na carne dele e você verá. E ele vai te amaldiçoar. Vai amaldiçoar na sua face. Assim disse Satanás para Deus. Deus então disse para ele: então tudo bem, pode mexer na saúde dele, pode tirar a saúde dele. Porém você não pode matá-lo. Você não pode matá-lo de jeito nenhum. Então Satanás volta e enche Jó de pragas, de doenças, de úlceras, de feridas, dos pés à cabeça. E Jó fica doente, fica cheio de feridas dos pés à cabeça. E as feridas eram tão malignas e expostas que Jó precisou de tipo um caco de telha, um pedaço de cerâmica para se coçar. E Jó sofria de noite, se coçava de noite. Com isso, todos se afastaram, inclusive sua esposa. Pois sua esposa chega para ele e fala para ele: o que ainda tenta justificar? O que ainda tenta justificar? Porque ainda acha que está correto. Amaldiçoa seu Deus e morre, se mate. Tira sua vida, não está valendo mais a pena você viver nesse estado de putrefação. Então aí todos se afastaram. Os bons amigos, aqueles bons amigos que estão com você quando você está por cima, quando você tem dinheiro, fama, riqueza e poder, aqueles bons amigos todos se afastaram de Jó. Todos foram embora. E Jó ficou lá desolado, sozinho, sofrendo, amargurado, sem família, sem posse, sem riqueza, sem rebanho, sem servos para lhe servir, sem nada. Jó estava totalmente largado lá, sozinho. Então aí Deus começa a operar novamente na vida de Jó. E Deus envia três amigos que sempre foram bons e leais para com Jó, para consolar. Muitos dizem que esses amigos eram amigos da onça, porque foram lá para criticar Jó, para tentar julgar Jó. Olha, você está passando por tudo isso porque você errou, você falhou, você pecou. Mas na verdade, eram amigos leais e fiéis. Que amigo leal e fiel não é só aquele que passa a mão na sua cabeça. É aquele que te cobra também. É aquele que te cobra, que te corrige, tenta te corrigir. Tenta mostrar para você onde você está errando também. Então esses amigos foram e eram amigos mesmo de verdade. Tanto é que eles ficaram, quando se aproximaram de Jó, não o reconheceram, mas ficaram ali com Jó 7 dias e 7 noites, ou seja, primeiro eles rasgaram suas vestes também, jogaram terra para cima, ou seja, em cima de suas cabeças, em sinal de revolta, em sinal de sofrimento também, em sinal de compadecimento para com Jó. Então eram amigos, sim, amigos bons, amigos leais. Criticaram Jó? Claro que sim.
Cobraram dele? Claro que sim. Mas eram verdadeiros amigos. E aí você vê que já começa a operar Deus na vida de Jó novamente, pois ele estava totalmente largado e sozinho. Jó era tipo um morador de rua leproso, que ninguém se aproximava, ninguém queria contato nenhum. Então imagina um morador de rua que vive aí adoentado, todo sujo, fedido, ninguém quer se aproximar. E era assim, era Jó, porque Jó verdadeiramente fedia, suas úlceras, suas feridas fediam, e ninguém queria se aproximar dele. Então aqui o capítulo 7, que agora, nesta parte do livro de Jó, então você tem todo um diálogo, uma conversa, um debate entre Jó e seus amigos. Jó e seus 3 amigos. Então aqui vamos continuar aqui com a conversa de Jó com seus 3 amigos. Então, capítulo 7. Para quem não acompanhou agora, então esse é o desfecho, tem todo esse desfecho. O livro de Jó não é um livro de fácil leitura, nem muito menos um livro de entendimento. Mas se você conseguir entender um pouco desse livro, você vai ver que na sua vida, às vezes você pode estar lá em cima, como esteve Jó, que era um homem muito rico, muito sábio, muito próspero. Um homem que tinha o toque de Midas, que onde ele tocava virava ouro, tudo que ele fazia sucesso, prosperava. Como também, aí de repente este homem está passando por toda essa desgraça, toda essa ruína em sua vida, como também foi a vida do rei Salomão, que ele esteve lá em cima e ele se esqueceu de Deus, esqueceu do compromisso que ele tinha com Deus, e ele não perde seus bens materiais, ele não perde sua fama, não perde sua fortuna, não perde seu sucesso. O rei Salomão não perde isso, mas ele perde a sua paz de espírito. Ele perde a paz de espírito, ele morre angustiado, ele morre deprimido, ele morre sofrendo muito. Mas o rei Salomão, ele realmente se afastou de Deus. Realmente ele não seguiu os princípios, nem os mandamentos de Deus. Então ele seguiu ali os princípios no começo da sua vida, no começo da sua fama. Mas depois ele esqueceu tudo isso e foi viver sua vida adoidado. Fez um monte de loucuras. E fez um monte de besteira. E fez um monte de coisa ruim também. E se envolveu com coisas malignas, se envolveu com coisas ruins. Já Jó não teve nada disso. Jó, mesmo depois de rico, seguia os mandamentos, seguia os princípios, era fiel, era leal, ele temia demais a Deus. Então, por que todas essas coisas ruins aconteceram com Jó? Porque é aquela questão, hoje você pode estar por cima, você pode estar fazendo muito sucesso, dinheiro, fama, poder e tudo mais, mas se você não tomar cuidado, você pode perder tudo isso. Tudo isso é coisa banal diante de Deus. Ontem mesmo eu estava vendo alguns vídeos de atores famosos que hoje vivem no mundo das drogas. Vivem largados, são verdadeiros moradores de rua. Verdadeiros moradores de rua são pessoas totalmente abandonadas e largadas aí à própria sorte. Jogadores de futebol também, que outrora já foram famosos, já tiveram muito dinheiro, muita fama, que hoje vivem totalmente na miséria. Então é isso, você tem que ser leal. Tanto quando você está por cima, principalmente nesse momento, você tem que ser muito leal, muito fiel a Deus. Porque a queda é muito fácil. A queda é muito fácil. Para subir, para chegar lá, não é tão fácil assim, mas é fácil. Para se manter é muito difícil. Para se manter em cima é muito difícil.
Por quê? Porque normalmente quando estamos por cima, esquecemos de todos os compromissos, podemos tudo, a gente pode tudo, a gente pode fazer tudo, a gente pode fazer qualquer tipo de loucura. A gente pode fazer qualquer tipo de loucura. Veja, por exemplo, que eu acabei de falar de jogador famoso. Veja o drama que Daniel Alves está passando hoje, está sofrendo hoje. Veja o drama que Robinho está passando hoje. Veja o drama que esses jogadores de futebol. Não vou dizer que eles não tenham dinheiro. Tem dinheiro, claro que tem dinheiro. Ainda tem muita fama, tem muito poder, mas eles não têm paz espiritual nenhuma. Veja o drama que eles estão passando em suas vidas. Veja o drama. Porque a pessoa, quando está lá em cima, ela acha que pode fazer tudo. Quando ela está por cima, ela acha que pode fazer tudo. Então, crescer é difícil, subir a escada é difícil, se manter é muito difícil, agora cair é facílimo, é não piscar de olhos. Mas vamos aqui continuar com a nossa leitura. Capítulo 7, versículo 1. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Versículo 1. Não há tempo designado para o homem sobre a terra? Não são seus dias como os dias do mercenário? Ou seja, aqui continua o diálogo de Jó para com seus amigos. Versículo 2. Como um servo que seriamente deseja a sombra e como um mercenário que procura pela recompensa de seu trabalho. Versículo 3. Assim me fazem possuir meses de vaidade e noites cansativas me designadas. E noites cansativas me são designadas. Então, assim me fazem possuir meses de vaidade. Esta palavra vaidade é uma palavra muito forte, porque Salomão usou muito ela no final da sua vida. Que é aquele negócio, você faz, e quando você adquire fama e poder, a sua vaidade toma de conta de você. Quando você tem muito dinheiro, a vaidade toma de conta, a riqueza toma de conta. Mas Jó não se achava um homem vaidoso. Ele não se achava vaidoso. Ele não tinha deixado nem a fama, nem o poder tomar conta dele. Então, por que ele, mesmo assim, ele estava passando por tudo aquilo, por toda aquela desgraça? Versículo 4. Quando me deito, eu digo, quando me levantarei, e a noite se irá. Estou farto de me revolver de um lado para o outro até o amanhecer do dia. Então, nesse ponto, Jó, ele estava achando que era melhor ter morrido, era melhor nem ter nascido. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, pois se ele não tivesse nem nascido, se Deus o tivesse levado na sua semente, não tivesse deixado ele nascer, ele não teria por que estar passando por tudo aquilo. Não iria estar passando por aquele sofrimento, por aquela desgraça, toda aquela desgraça que Jó estava passando. Então imagine um homem que teve tudo na vida, toda a riqueza, toda a alegria, todo o bem viver, né? Família maravilhosa, riqueza, vida maravilhosa, e agora está na total desgraça, na total infâmia, onde que ninguém quer nem se aproximar dele. Já perdeu tudo, já perdeu a esposa, já perdeu o filho, já perdeu as posses, já perdeu as terras, já perdeu toda a riqueza. E o principal, já perdeu a saúde. Já perdeu a saúde e agora está perdendo a sua paz de espírito. Porque quando a pessoa se pergunta por que está viva, porque ela não deveria estar viva e sim não deveria ter nascido, é porque agora ela está perdendo a sua paz de espírito também. Ela está perdendo sua paz de espírito. Então este é o momento da vida de Jó. Total desgraça. Total desgraça. Versículo 5. Minha carne está vestida de vermes e de torrões de pó.
minha pele está rachada e se tornou repugnante. Então a pele de Jó estava vestida de vermes, os vermes o consumiam. E a sujeira, ou seja, os vermes e torrões de pó, torrões de sujeira. Então, além de estar doente, enfermo, cheio de feridas, sua pele está cheia de vermes, ele também está cheio de sujeira, ele está sujo, ele fede, ninguém quer se aproximar dele. Ou seja, a pele dele se tornou repugnante. Imagine você colocar a mão em uma pessoa que está toda cheia de feridas, cheia de úlceras, está com a pele repugnante. Ninguém quer colocar a mão, ninguém quer cumprimentar, ninguém quer dar um abraço. Quem é que vai dar abraço numa pessoa que está cheia de úlcera, cheio de feridas, vazando aquele líquido podre por todo o seu corpo? Então era esse o estado de Jó. Versículo 6. Meus dias são mais rápidos do que a lançadeira do tecelão e passam-se sem esperança. Então os dias dele se tornaram rápidos, ele não tinha mais prazer de viver, ele não tinha prazer nenhum de viver. Então a esperança dele estava morrendo também. Perdeu tudo, está perdendo a paz espiritual, né? E a esperança dele está indo embora. Este era o momento de Jó. Versículo 7. Lembra-te de que minha vida é vento, meu olho não mais verá o bem. Porque hoje a gente lendo a história, lendo o livro de Jó, então a gente já sabe qual vai ser o final. Então a gente já sabe como que vai proceder, como que Deus vai proceder e o que Deus vai fazer novamente na vida de Jó. Mas Jó ali não sabia de nada, ele não tinha como saber o futuro, não tinha como conhecer o futuro. Então aquele homem que tinha tudo, tinha saúde, tinha riqueza espiritual, tinha riqueza material, tinha riqueza familiar, tinha uma família muito grande e próspera, porque a honra era dada àquele homem que tinha muitos filhos. Antigamente, a honra era dada àquele homem que tinha muitos filhos. Não existia o dinheiro, não existia a moeda, então aquele homem que tinha grandes rebanhos, e o rebanho de Jó era enorme. Aquele homem, ele tinha muita riqueza, porque ele tendo muitos filhos, todos o honravam. Imagina um homem que perde todos os seus filhos, então. Então Jó não tinha a menor perspectiva de que sua vida fosse melhorar em nada mais. Ele já teve tudo, agora perdeu tudo. O que falta para ele? Somente a morte. Só o que falta é morrer. Ele já perdeu tudo, ele não tem mais esperança de nada. E ele não sabia o que ia acontecer no futuro na vida dele. Então ele achava que o fim da sua vida, o fim dos seus dias, era viver daquele jeito. E quem é que iria suportar viver daquele jeito? Quem aguentava viver daquele jeito? Sem nada, sem ninguém? Largado, ou seja, vieram aqui 3 amigos confortá-lo, mas estes amigos têm a vida deles. Eles vieram aqui para confortá-lo, para trazer uma palavra de esperança para ele, para fazer companhia para eles, mas uma hora esses amigos teriam que ir embora. Precisariam viver, tocar a vida deles. Então esses amigos não iriam ficar lá com ele a vida inteira. Não iriam ficar com ele a vida inteira. Então Jó começa a perder todas as esperanças, porque ele passa a achar que seus dias, que o final da sua vida vai ser daquele jeito. Sozinho, sem ninguém, sem família, sem esposa, sem riqueza, sem saúde, sem nada. Então imagina uma pessoa vivendo desta maneira. Imagina uma pessoa vivendo dessa maneira. Quem é que aguenta? Quem é que suporta? Ninguém. Ninguém aguenta, ninguém suporta. Sem saúde, sem riqueza. Sem família. Vivendo como um verdadeiro morto-vivo. Um verdadeiro morto-vivo. Versículo 7. Lembra-te que a minha vida é vento, meu olho não mais verá o bem.
Então, nossa vida é um sopro, é um sopro. Como você vai saber o tempo da sua vida? Quem é que sabe o tempo da vida? Ninguém consegue saber o tempo da vida de ninguém. Como é que você vai saber quando você vai chegar e quando você vai partir nesta vida? Não tem como saber. Então era exatamente essa a perspectiva de Jó. Passar o resto dos seus dias naquele estado. Sem saúde, sem família, sem nada, sem amigos, sem nada. Versículo 8. O olho daquele que me vê não me verá mais, teus olhos estão sobre mim, mas já não existirei. Então é ele desejando a morte, ele querendo morrer, mas ele não vai tirar a vida dele, porque ele, como um homem que é temente a Deus, sabe muito bem que Deus permitiria tudo, menos que ele tirasse a própria vida. Aquela pessoa que teme a Deus, que respeita os mandamentos de Deus, sabe que cometer o suicídio, tirar a vida, é o pior pecado. Porque o suicídio, você tirar a sua própria vida, é você renegar totalmente o Criador. Que você está tirando de você aquilo que Deus te deu de mais divino, que é a vida. Que é a vida. E na verdade ela nem é tua, ela pertence a Deus. É só um período de aluguel, um período emprestado, se você quiser, se você achar melhor assim. É um período que Deus está te emprestando para que você venha a esse mundo e tenha a vida mais plena, que você viva em abundância em tudo. É assim que Deus deseja. Foi isso que Deus fez para você e é isso que Deus desejou para você. E você vem aqui e aproveita esse curtíssimo espaço, esse curtíssimo período de tempo que Deus está te dando aqui para que você viva a sua vida plenamente, que você viva, que você desfrute de tudo que Deus criou para você. Esta é a mensagem. Versículo 9. Então no 8 aqui ele diz que aqueles que me vê não me verá mais. Teus olhos estão sobre mim, mas já não existirei. Versículo 9. Assim como a nuvem é consumida e desaparece, assim aquele que desce à sepultura não volta mais. Então ele achava que ali ele já estava descendo para a sepultura, que era o fim dos seus dias. Pois se Deus o havia condenado a tamanha desgraça, a tamanha doença, e ele achava isso porque ele não sabia o que ia acontecer, o que ele tinha, a única referência que ele tinha era aquele momento que ele estava vivendo, e ele achava que o final dos seus dias ia ser naquela desgraça, naquela miséria, com todas aquelas doenças, ele achava que já estava no caminho da morte. Assim estava o espírito de Jó. Então aquele que desce à sepultura não volta mais. Versículo 10. Ele não retornará mais à sua casa nem a seu lugar. Ele não retornará mais à sua casa, nem o seu lugar o reconhecerá mais, pois está morto, já morreu. O que pode fazer uma pessoa que já morreu? Nada. Versículo 11 agora. Portanto, eu não refrearei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então o que ele está dizendo aqui é que ele está protestando, ele realmente está protestando, está reclamando, está se queixando de tudo aquilo que está acontecendo. Então ele não vai mais fechar a boca, não vai segurar a boca. Ele vai se queixar de tudo aquilo que está acontecendo com ele. Versículo 12. Sou eu um mar ou uma baleia para que tu ponhas vigilância sobre mim? Então aqui é uma queixa que ele faz a Deus. Sou eu
um mar ou uma baleia para que tu ponhas vigilância sobre mim? Ou seja, ele está reclamando aqui dos seus amigos que vieram para, tipo, vigiá-lo. Ele acha isso, que os amigos vieram para vigiá-lo, para criticá-lo, para condená-lo. E é por isso que dizem, né, que esses 3 amigos que foram até Jó são os amigos da onça. São amigos da onça, porque vieram para criticá-lo. Olha, o que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa de errado. Fala para nós, conta para nós. Onde foi que você pecou? Onde foi que você errou? Porque naquele tempo lá, uma pessoa que caía em desgraça, que perdia suas posses e seus bens, era visto como um pecador. E todos se afastavam dos pecadores. Ninguém queria ficar perto de pecador nenhum. Homem leproso, homem doente. Então, ele questiona aqui, Deus questiona com Deus, mas você colocou gente aqui para me ficar vigiando, para ficar me vigiando, para ficar me criticando, para ficar me condenando, né? Então essa é a perspectiva dele. Por quê? Porque a pessoa está na desgraça, está na miséria, está adoentada, está no final dos seus dias, e a perspectiva dele era essa, que ele já estava no final dos seus dias, por isso que ele tinha perdido tudo, tinha perdido sua família, tinha perdido sua saúde também. Então ele se achava que já estava no final dos seus dias. Versículo 13. Quando digo, consolar-me-á o meu leito, meu divã aliviará minha queixa. Quando digo, consolar-me-á o seu leito, meu divã aliviará a minha queixa. Então, como eu já disse anteriormente, o livro de Jó não é um livro de fácil entendimento. E também não é de fácil leitura, não. Versículo 14. Então tu me assusta com sonhos e me aterrorizas através de visões. Aqui ele está se referindo a Deus. Está se dirigindo a Deus, aliás. Então tu me assustas com sonhos e me aterroriza através de visões. 15. Para que minha alma escolha o estrangulamento e a morte ao invés da minha vida. Então é como se Deus estivesse assustando ele com sonhos. E aterrorizando ele através de visões. Ou seja, aqui são obras do demônio, obras de Deus, aliás, obras de Satanás. São entidades que Satanás está enviando para assustar Jó através de sonhos e visões, né? Para que minha alma escolha o estrangulamento e a morte ao invés da minha vida. Então aqui é como se a alma de Jó estivesse desejando já a morte e não a vida. É como se no pensamento de Jó fosse melhor morrer do que viver. E é o que ele consta aqui, né? Tanto é que ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então é como se ele já estivesse preferindo a morte do que a vida. Versículo 16. Não é como se ele estivesse verdadeiramente, ele estava desejando morrer. Não valeria para ele mais viver aquele tipo de vida. Não fazia mais sentido para ele viver daquele jeito. Viver daquela maneira. Ele não tinha mais vida. Porque ele já tinha perdido tudo. E perdido principalmente a sua saúde. Então não valia mais a pena para ele. Para que viver daquele jeito? Então o que ele achava ali é que ele já estava à beira da morte. Versículo 16. Eu a detesto, não viveria para sempre. Deixa-me sozinho, porque meus dias são vaidade. Ou seja, ele detesta, já está detestando a vida dele. E os dias para ele ali já é vaidade, não vale mais a pena viver. Não tem mais por que ele viver daquela maneira. Versículo 18. O que é o homem para que
devesses magnificá-lo. O que é o homem para que devesses magnificá-lo e para que tu devesses colocar o teu coração nele? Esta é a pergunta que ele faz a Deus. O que é o homem para que você o magnifique e coloque o teu coração nele? Coloque o teu coração nele. E o que é o teu coração nele? Colocar o teu coração nele. Deus está em seus sentimentos. Deus está em seus sentimentos. Onde está Deus? No seu coração. Onde está a partícula, o pedaço de Deus? Deus está no seu coração. Lembra o que sempre falo? Pensamento, sentimento, palavras e ações. São essas 4 fases da sua vida. Você pensa, você sente, você fala, você faz. Ação. Então, onde está Deus? Deus está no sentimento. Deus é sentimento. Deus é coração. É por isso que ele fala aqui. Colocar o teu coração no homem. Deus colocou o coração dele em todos nós. Nosso sentimento. A parte de Deus é o coração. A parte de Deus é o coração. Você pode falar uma coisa, mas seu sentimento é outra. Você pode pensar uma coisa, mas seu sentimento é outro. Você pode fazer uma coisa, mas seu sentimento é outro. Totalmente outro. Totalmente contrário a tudo aquilo que você está fazendo. E é por isso que ele é o mais forte de todos. É o coração. Lembra o que Deus falou para Satanás? Na primeira reunião, Deus falou para Satanás: tire tudo que ele tem. Tire família, tire seus bens, mas não toque nele. Você não pode tocar nele. No segundo momento, na segunda reunião, Deus fala: tá bom, toque na carne, toque nos ossos, toque na saúde dele, a grosso modo dizendo, tire a saúde dele, mas porém você não pode matá-lo. Você não pode matar. E Satanás não pode matar ninguém. Satanás não pode matar ninguém. Até quando uma pessoa comete suicídio e tira a própria vida, Satanás pode induzir essa pessoa a fazer isso. Mas Satanás não pode matar a pessoa. Não pode tirar a vida daquela pessoa. E por que Satanás faz isso? Porque a partir do momento que a pessoa tira a própria vida, ela negou o Criador. Que quem criou a vida para aquela pessoa foi ela mesma. Quem criou a vida foi Deus, o Criador. Então, a partir do momento que ela tira a própria vida, ela está negando o Criador. E a partir deste momento, ela se torna serva de... Lembra o que Deus fala sobre Jó? Servo bom, leal, justo, fiel, servo. Então ela deixa de ser serva, deixa de ser servo de Deus e passa a ser servo de Satanás. Ela negou a luz e agora ela vai viver nas trevas. E viver nas trevas não é este corpo físico que você aí pode imaginar, pode pensar. Não. Viver nas trevas é em espírito, em alma. É a alma dele que nega a Deus. A alma dele que se junta a Satanás. Percebe? Pois Jó, sabendo muito bem e seguindo os princípios, e Jó sabendo muito bem disso,
ele podia imaginar tudo, pensar em tudo, menos pensar em tirar a própria vida. Mesmo com todas as queixas de Jó, ele não poderia jamais tirar a própria vida. Ele não poderia desejar tirar a própria vida. Uma coisa é a pessoa dizer que não deveria nem existir. Outra coisa é a pessoa dizer que vai tirar a própria vida, desejar tirar a própria vida. E isso não é coisa de Deus. O Criador não destrói, o Criador cria. Então imagine o Criador, tirando a vida de alguém. Não tem lógica, não faz sentido. Então, quando a pessoa tira a própria vida, ela está negando ao Criador, ela está se juntando ao mundo das trevas. Bora lá, continuando aqui. Versículo 18. E para que devesses visitá-lo a cada manhã e testá-lo a cada momento. Tá aqui o homem, tá falando aqui. Você magnificar o homem, ou seja, Deus magnificar o homem e dar o seu coração, ou seja, colocar o coração de Deus, de todos nós. E para que devesses visitá-lo de manhã e testá-lo a cada momento? São perguntas que Jó está fazendo. Então, o livro de Jó é um livro de muitas perguntas, porque Jó, mesmo com todo o seu temor a Deus, ele fica perguntando, agora ele passa a perguntar, mas por que tudo isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Porque nós, o nosso ego é tão grande que a gente acha que está fazendo tudo certo. Está fazendo tudo certo. Eu tenho conversado com muitos alunos meus e o que você mais ouve é a pessoa dizer que é leal a Deus, que segue os princípios de Deus, que acredita em Deus e tudo mais. E quando você fala alguma coisa diferente dessa crença dessa pessoa, a pessoa surta, a pessoa começa a entrar em desespero, porque bate uma realidade que ela, mas eu nunca tinha pensado nisso. Bom, é simples de você saber se você está com Deus ou não. Sua vida tem dado certo? O que você faz funciona, dá resultado? Quais são os seus resultados de vida? O que você tem? Cadê sua família? Cadê seus filhos? Cadê sua saúde? Cadê sua alegria? Cadê? E a alegria não é fazer coisa errada não, porque tem muita gente que se alegra fazendo um monte de besteira aí, por exemplo, enchendo a cara de cachaça ou enchendo a cara de droga para se alegrar. Isso não é alegria. Isso não é alegria, é uma fantasia, é uma ilusão, é uma coisa artificial que você criou para se alegrar. E por que você vai encher a cara de cachaça, de droga, prostituição e tudo mais? É porque sua vida não está dando certo, porque você não tem alegria na sua vida, porque você tem que dormir todo dia até as 9, 10 horas da manhã, porque sua vida está uma porcaria. Que se você tivesse a alegria de viver, você iria acordar bem cedo. Você iria acordar bem cedo. Se sua vida fosse uma vida de alegria, você iria acordar bem cedo. Você quer dormir, por exemplo, sábado e domingo até as 10, 11, meio-dia, que é o seu dia, que são os seus 2 dias para você viver verdadeiramente, porque até então, o resto da semana você foi só um escravo do sistema. Então, chega sábado e domingo, que é seu dia de você viver para você mesmo. Você quer o quê? Descansar, porque você está cansado. Você quer o quê? Dormir até tarde, porque sua vida acordada está uma porcaria, está uma bosta. Essa é a verdade. Mas aí as pessoas dizem que acreditam em Deus. Então, de cada 10 que você pergunta, 10 falam essa asneira, essa besteira. Que verdadeiramente a maior parte da humanidade não acredita em Deus, não acredita em nada em Deus. Porque se acreditassem verdadeiramente,
o mundo não seria toda essa violência, esse caos, essa pobreza, essa escassez, esta bagunça que a gente vê aí. Que a gente vê em tudo, você vê fisicamente, você vê aí pela televisão, você vê aí pelas mídias, é só porcaria, só besteira. É gente ganhando muito dinheiro para propagar violência, propagar o caos. Versículo 19: Por quanto tempo não te apartarás de mim, nem me deixarás sozinho, até que eu engula a minha saliva. Então é isso, questionando Deus. Por quanto tempo não te apartarás de mim, nem me deixarás sozinhos, até que eu engula a minha saliva. Versículo 20: Se tenho pecado, o que te farei? Se tenho pecado, o que te farei? Ó preservador dos homens. É uma pergunta que Jó está fazendo a Deus. Se tenho pecado, eu tenho pecado? E aqui é vaidade, é uma pergunta que é de vaidade, porque uma das piores vaidades que existe no mundo é a pessoa achar que está fazendo tudo certo, que verdadeiramente acredita em Deus, que anda com Deus. Lês o engano, porque me colocastes como uma marca contra ti, para que eu seja um fardo para mim mesmo. Então eu tenho pecado, preservador dos homens. Então, se eu tenho pecado, né, por que colocaste como uma marca para ti, para que eu seja um fardo para mim mesmo? Então, tamanha é a dor de Jó que ele se acha um fardo para ele mesmo. Ele virou um fardo para ele mesmo. Versículo 21, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. A conversa é tão boa que o tempo passa rapidamente, né? Quando a gente fala de coisa boa, o tempo passa rapidamente. Então já estamos aí há praticamente 1 hora de live, 1 hora fazendo esse vídeo aqui. Versículo 21. E por que não perdoas a minha transgressão e tiras a minha iniquidade? Pois agora eu dormirei no pó, e tu me buscarás de manhã, mas não existirei. Então é Jó aqui desejando a morte dele, ele desejando morrer. Porque não perdoas a minha transgressão. Então, o que diz aqui, e o que fala aqui, é que este calvário, esta tortura de Jó durou por muito tempo. Não é que a coisa aconteceu e ali Jó novamente voltou à bonança, novamente voltou à vida plena e tudo mais. Nós, por sabermos da história, né, já sabemos como termina a história de Jó. Então, pra gente é até fácil, né? Porque, tipo, começou hoje e terminou amanhã. E ele sofreu por pouco tempo, mas não. Essa tortura de Jó, esse sofrimento de Jó durou por muito tempo. E ele, por não saber o que iria acontecer, ele achando que na verdade ali já era o fim dos seus dias, que a vida dele já estava condenada, que ele já estava condenado a ter uma vida de desgraça para sempre, né? Ele iria ser desgraçado, era como se ele fosse o pecador que iria pagar todos os pecados, como se ele tivesse feito uma coisa tão ruim que não tinha perdão. Então, dessa maneira seria o fim dos seus dias. Mal sabia ele o que iria acontecer lá na frente. E é exatamente isso. Nós, por não sabermos o que vem no amanhã, e não tem como você saber, você não tem vara de condão, você não tem bolinha mágica, né? Você não tem nada disso, então você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Então por isso que você tem que continuar na sua batalha, você não pode desistir. Você não pode parar. Ninguém pode ir viver parado, ninguém é poste. Ninguém é poste. Mesmo as árvores se mexem. Então por que você não se mexe? Então se você não sabe o que vem no amanhã, então nunca desista. Não é porque você está vivendo hoje por cima que
você não tem que ter cautela. E não é porque você está vivendo hoje por baixo, você está na miséria, na pobreza, que você não possa vencer amanhã. Que você não possa vencer amanhã. Ah, são raros os casos? Sim, são raros os casos, porque são raras as pessoas que acreditam. Porque quem acredita pode tudo. Quem tem fé pode tudo. Só que você tem que fazer. Você tem que fazer. A fé sem obra, a fé sem ação, é fé morta. Você não pode viver só de pensar. Você não pode viver só de acreditar, você tem que viver de fazer. Então acreditar é só um passo, um pequeno passo. O resto você tem que fazer, você tem que ir atrás. Você acredita, você tem fé, mas tem fé de verdade? Então tudo você pode fazer. Tudo, tudo, tudo. Nada lhe é proibido. Nada lhe é proibido. Tanto por bem quanto por mal. Se você quer fazer o bem, ótimo, maravilha. Faça o bem. Mas se você quiser fazer o mal também, livre-arbítrio. Vai em frente. Vai em frente. Talvez você tenha sucesso. Vai ser difícil, vai ser complicado. E aí você vai estar lutando contra o universo, as leis do universo. Então você pode ter sucesso num determinado assunto, num determinado aspecto, numa determinada parcela da sua vida, mas como é que ficam as outras? Se você acha que dinheiro é tudo, parabéns, vai em frente. Vai em frente. Se você acha que riqueza é tudo, parabéns, vai em frente. Os grandes players de hoje em dia, os grandes milionários, as pessoas mais ricas de hoje na Terra, a coisa que ela menos dá importância é dinheiro. A coisa menos importante é dinheiro. É dinheiro. Elas não se preocupam com dinheiro. Não brigam por dinheiro. Quem briga por dinheiro é tolo. É idiota. Elas não se preocupam por dinheiro. Elas se preocupam por sabedoria. Por entendimento. Que quando você tem sabedoria, você tem todo o resto. Quando você tem paz, você tem todo o resto. Quando você tem amor, você tem todo o resto. Quando você tem alegria, você tem todo o resto. Quando você tem paz espiritual, uau, nada lhe falta. Não falta mais nada. Não falta comida, não falta relacionamento, não falta família, não falta poder, não falta dinheiro. Não falta paz espiritual, que é o principal. Não adianta nada você morrer sem paz espiritual. Sem você dizer assim, olha, eu lutei a boa luta e venci a boa batalha. Ou seja, você realizou o seu plano de vida. Ou seja, você cumpriu com sua missão. Então é isso. Esta foi a nossa live de hoje. Muito obrigado para você que ficou até agora, que você acompanhou até o final. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos. Nosso objetivo é estarmos aqui amanhã novamente trazendo uma palavra de fé, a palavra de Deus, uma palavra de motivação, de vida plena, de riqueza, prosperidade e abundância para mim, para você, para todos. Todos nós merecemos o que há de melhor nessa terra. Então, muito obrigado, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela motivado no nosso trabalho, para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. E até amanhã, se Deus assim desejar. Muito obrigado a todos.